Bom dia pessoal, vamos para mais um vídeo e eu vou colocar esse vídeo logo depois do vídeo de cluster para ensinar para vocês uma análisezinha relativamente simples, mas que dá para você brincar com os seus dados aqui. Aqui a gente tem, dá uma olhada no vídeo de cluster, como a gente calculou os índices de similaridade, e aqui eu tenho o índice de Jacquard calculado para cada área. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou transformar esse conjunto de dados em um conjunto de dados um pouco diferente. Tá? Como assim um pouco diferente? Ao invés de organizar assim, eu vou organizar da seguinte maneira. Eu vou fazer a área 1 com todas as outras áreas. Dessa forma aqui. Ó. Então, área 1 com área 2, área 1 com área 3 e assim por diante. Tá? Organizando dessa forma. Depois eu vou fazer o quê? Área 2 com todos os outros. Né? Nesse caso, não faz sentido eu fazer a área 2 com a área 1, porque ela já foi. Não faz sentido eu fazer a área 2 com a área 2. Fazer a área 2 com a área 3. E assim por diante, tá? Já já vocês vão entender por que organizar dessa forma. Vou selecionar aqui os dados, né? Aqui, ó, da área 1 com a área 2, né? Tá feito. Agora eu vou fazer da área 2 com a área 3 para baixo e assim por diante. Ficou um pouco maçante eu ficar mostrando até o final, vocês já entenderam como tem que fazer, né? Agora seria a área 3 com a área 4. Aliás, com todas as áreas, né? Coloca a área 4 aqui, depois preenche aqui com a área 3 e assim por diante. Eu já tenho aqui a matriz certinha, que é esta daqui, com correlações. E eu fiz isso para vários índices, tá? Eu fiz isso para DICE, para Jacquard, Bray-Curtis, Morishita Horner, né? E aí o que eu fiz de diferente? Eu peguei a distância entre cada área, tá? Então aqui você tem a distância em metros. Eu fui lá no Google Earth, tá? Lá você tem uma ferramenta de distância e eu calculei a distância entre as áreas. Então a distância para a área 1 para a área 2 era essa, em metros, e aí eu já coloquei em quilômetros. A distância da área 1 para a 3 era essa, já coloquei em quilômetros e assim por diante. Wagner, por que isso é interessante? Bom, basicamente eu quero ver isso daqui, ó, né? Por exemplo, vamos selecionar aqui as distâncias e um índice qualquer, que é o índice do Sorensen aqui. Vou clicar em inserir, gráfico de dispersão, fiz o gráfico aqui. É o mesmo gráfico, tá? Aqui já estava pronto para mostrar para vocês. E aqui o que a gente tem? A gente tem os quilômetros no eixo X e a gente tem o índice no eixo Y, tá? Eu sempre gosto do eixo Y, que ele vai de 0 até 1, porque isso aqui são valores de similaridades, ok? Vou fazer a mesma coisa aqui, é o mesmo, tá? Só estou mostrando para vocês uma análise que eu já tinha feito. Vamos deletar esse daqui de cima e os de baixo aqui, e eu vou mostrar o seguinte. Bom, você quer encontrar algum padrão, você quer saber se quanto mais distante as áreas são, se o índice de similaridade diminui de fato, se realmente ele diminui. Aqui não dá para a gente, só de bater o olho a gente consegue notar um padrãozinho, mas a melhor forma é você clicar aqui nos dados, né, nas bolinhas, adicionar linha de tendência, você pode definir a equação e o valor de R, e ele vai mostrar para você se de fato, né, tem uma relação, ou seja, quanto mais aumenta a distância entre áreas, se realmente isso é significativo. Só de fazer isso ele não fala se é significativo, você tem que ir em dados, análise de dados. Se você não souber abrir essa ferramenta de análise de dados, basta vir em arquivo, se ela não tiver no seu computador, né? Arquivo, opções, você vem em suplementos. Depois de vir para suplementos, você clica aqui em suplementos do Excel e você seleciona essas duas abinhas aqui, tá bom? Só essas duas já é o suficiente, vai abrir essa coluninha de análise de dados. Você clica em análise de dados, procura regressão, que é o que a gente acabou de fazer, ok. Clique em rótulos, tá? Para aparecer aqui o título da sua tabela. O seu Y é a distância, tá? E o seu X é o valor da similaridade. Tudo isso para a gente calcular o valor da probabilidade, tá? Você pode selecionar tudo que está aí embaixo, nesse caso eu não vou fazer não, só vou mostrar para vocês. Olha aqui, ó, o valor de P. Esse é o valor de P, que é o F de significação. Ele deu menor do que 0,05, tá? Esse E menos 0,5 é elevado a menos 0,5, 10 menos 0,5. Então seria mais ou menos como se fosse 0,00000, mais um 0, 1187, assim por diante, que é o valorzinho aqui, ou seja, bem menor do que 0,05. Então a relação, de fato, ela existe, tá?
de fato essa relação aqui de quanto maior a distância, mais diferentes são as espécies, né, de cada área, ela existe. E eu já rodei aqui para Jacar e já rodei para Breakers, né, Jacar eu deletei, já rodei para Breakers, né, mostrando que também, quando a gente leva em consideração a abundância, também existe a relação, ok? É óbvio e é claro que talvez a relação do Breakers não seja tão linear quanto foi a de Dice, tá? Talvez seria algo mais logarítmico, mas eu só queria mostrar para vocês o tanto que essa análise é interessante. Então, se você fez amostragens e você tem distância entre as áreas, distância entre as parcelas, né? Principalmente se as parcelas estiverem bem assim esparsas, né? Distantes umas das outras, é muito interessante você fazer isso. É muito interessante. Tá? Você vai dar um algo mais. Imagina isso com o cluster, né, que você já rodou e os valores da similaridade. Já dá alguma argumentação aí para você entender por que uma área é diferente da outra. É óbvio que a distância não é o único motivo. Né? A inclinação da área, o terreno, o tipo de solo, se a área está mais encaixada, se ela está menos encaixada no meio do rio e assim por diante. Mas é uma análise que explica algumas coisas. Nesse caso aí, um coeficiente de determinação bem alto. Não bem alto não, mas né, bacaninha para a gente estar trabalhando. Ok? Esse vídeo era só isso, a gente fica por aqui. Qualquer dúvida, posta nos comentários e dá um joinha lá para eu continuar fazendo vídeos. Abraço.